Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Improvisação na Prática. E o tema dessa aula de hoje é 2 maneiras de não ficar refém de padrões para improvisar na guitarra. Isso aí é uma coisa, gente, que pega muito. Eu não sei se pega aí com você, me diz aí no chat se você sente essa dificuldade, se você fica refém de padrões na hora que você está improvisando na guitarra. Como não ficar refém dos padrões? Eu vou te ensinar hoje aqui 2 maneiras de você, 2 treinos que você pode fazer que vão te libertar. Esses treinos, eles libertam você dos padrões, de você não ficar refém de padrões, ok? Então vamos lá. Mas primeiro, o que é isso, né? O que é quando o cara fica refém de padrões? É quando o cara vai improvisar e ele fica agarrado. Vou puxar um pouquinho aqui para a galera do Instagram também poder ver a guitarra. Então você fica agarrado, você não consegue sair daqui porque você só está pensando naquele padrão, naquele shape, né? Acho que padrão também, eu entendo, algumas pessoas consideram, quando dizem padrões, elas querem dizer shape, né? Shape, desenho, digitações. Então está preso numa digitação e não consegue sair dali. E dá até medo de sair, porque você fica assim, pô, se eu vier para cá, eu vou me dar mal. Então você fica com aquela sensação de que você não pode sair dali. Você fica preso. E aí com isso você só consegue improvisar se você estiver pensando nesse padrão. Você não consegue improvisar sem pensar na escala. E por que isso aí te trava? Isso aí te trava por causa da maneira como a sua mente funciona. Tá? A sua mente, ela precisa de um negócio chamado profundidade para você conseguir improvisar sem pensar em escala. Senão, você fica com a sensação de que você sabe, e de fato saber você sabe, mas você não sente. Aí são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você saber, outra coisa é você sentir, porque às vezes você sabe. Por exemplo, eu sei a escala menor melódica, mas eu não sinto ela, por exemplo, na flauta. Eu toco flauta, quer dizer, toco flauta é uma sacanagem dizer isso, né? Mas eu já estudei um pouco de flauta transversa. Só que assim, meu nível de flauta hoje é ridículo. É ridículo. É engraçado que fica muita coisa, né? Mas eu não tenho praticado, então eu não consigo tocar. Mas eu sei onde as notas estão, eu sei a parte teórica, eu sei o que usar nas escalas, eu sei o que usar nos acordes, qual a escala que usa no acorde, mas se eu pegar a flauta agora não vai sair nada. Espera aí. Então tem um negócio aí. E por que disso? Porque eu não dei profundidade suficiente na flauta para internalizar, para isso estar na minha mente subconsciente. Quando isso está subconsciente para você, tipo, cara, você sente que tem coisas que você faz na sua vida que estão subconscientes. Que tipo, você não está pensando mais, está muito no piloto automático. Mente subconsciente é piloto automático. Então, se não tiver no piloto automático, eu não vou tocar lá na flauta. Que é o exemplo que eu estou te dando. A mesma coisa acontece na guitarra. Às vezes você sabe a escala, mas você não consegue colocar na prática e você sente que você fica refém dos desenhos exatamente por conta disso. E eu vou te mostrar 2 técnicas. Então, hoje, para você conseguir se livrar desses padrões para improvisar na guitarra. E a primeira maneira é você visualizar os intervalos. Como assim? Na verdade, você vai fazer uma combinação de intervalo com um acorde. Tá? Então, o que é isso? Vou te explicar. Ó, visualizar... Deixa eu ver aqui se está filmando legal aqui. Calma aí. Isso. Tá pegando legal. Então, visualizar os intervalos na guitarra é isso aqui, ó. Pega um dó menor. Tá vendo esse dó menor? Eu tenho que visualizar, eu tenho que treinar isso. Visualizar os intervalos que formam esse acorde. E também os intervalos que formam as notas da escala desse acorde.
Então, por exemplo, vou começar pelas notas do acorde. Então, por exemplo, eu tenho esse Dó aqui, a quinta eu estou vendo ela, que ela está muito na cara, assim, né, a gente treina muito essa quinta aqui. Agora, essa nota aqui, o que é essa nota dentro do acorde? Eu tenho que saber. Ó, e aí uma maneira de você fazer isso é você aprender a oitavar dos dois lados. Você oitava para cá, que a gente já está mais acostumado, mas também tem que oitavar para cá. Ó. E quando você faz isso, por exemplo, você pega essa nota, se você oitavar ela para cá, ela vem para cá. Ó. E aí se você comparar com o baixo, você vai ver que ela é uma terça menor. Aos poucos, quando você vai fazendo esse treino, você começa a olhar para essa nota e já saber que ela é uma terça. Isso aqui te ajuda a encontrar caminhos no braço da guitarra para você improvisar. Caminhos que passe pelas mudanças dos acordes. E isso vai fazer com que você improvise de forma natural. Porque quando você treina isso, você tem que treinar e você tem que fazer isso com repetição, com profundidade. Por quê? À medida em que você faz isso, você está sinalizando para o seu cérebro que isso é importante para ele guardar, para ele gravar, para ele registrar na memória de longo prazo. Quando você repete essas ações ao longo dos dias, né? Todo dia você pega a guitarra e treina um negócio desse, você vai internalizando. Vai chegar uma hora que você vai olhar para isso aqui e você vai saber que isso aqui é terça menor. Você vai saber que isso aqui é a quarta. Você vai saber que é outra quarta, né? Que a quarta está aqui, mas ela também, a oitavada, está aqui. Então você começa a encontrar os intervalos. E isso facilita você a desenhar o acorde. Porque quando muda de um acorde para o outro, você continua vendo o acorde. Eu vou te mostrar nessa aula de hoje, eu vou dar exemplo com dois acordes, com uma mudança de acorde que sai de Dó menor para Mi menor, que são acordes que não conversam dentro do mesmo campo harmônico. E como é que eu desenho isso? Como é que eu faço uma melodia que consiga transitar de um acorde para o outro? Que eu consiga passar pelas mudanças dos acordes de forma natural? Esse aqui é um dos fundamentos do DNA da improvisação. É você internalizar esse negócio para acessar depois sem pensar na escala. Você não está pensando em nada. Alguma coisa na sua cabeça acessa essas informações, mas você não está conscientemente pensando. Porque quando você está conscientemente pensando, você sente lentidão para processar essas informações, e é normal que você sinta isso, porque a sua mente consciente ela não processa as informações nessa velocidade que você precisa para improvisar. Para improvisar, você precisa estar com isso internalizado. Entendeu? E por que é importante você ver os intervalos no instrumento? Por quê? Para começo de conversa, quando você vê os intervalos no instrumento, quando você vê a terça, onde está a sexta na guitarra, onde está a terça menor, etc., você, ao longo do tempo, vai improvisar sem pensar em escala. Esse é uma das ferramentas para você chegar a improvisar sem pensar em escala, que é uma das ferramentas do DNA, onde está o foco do DNA, que é fazer você improvisar sem pensar em escala. E isso vai te ajudar a se encontrar na guitarra sem pensar na escala, porque às vezes a gente fica pensando coisas do tipo, você já pensou coisas do tipo assim, cara, eu preciso saber exatamente qual escala usar para cada acorde, mas não necessariamente você precisa saber qual escala usar para cada acorde, porque a palavra saber remete a pensar, a você ficar calculando. E na hora que a gente está improvisando, você só acessa coisas que você já internalizou. E se você fica pensando, você se sente travado. E aí você começa a pensar coisas do tipo, cara, será que eu tenho talento para improvisar? Você vê tantas pessoas tocando e você ali travado, será que eu tenho talento para improvisar? E quando a gente não entende esse princípio da internalização, a gente sente isso mesmo. Vai ser normal, você vai achar que realmente você não tem talento. Só que, para você conseguir improvisar sem pensar em escala, você precisa visualizar para você internalizar subconscientemente esses intervalos. A gente acaba acessando esses intervalos depois. Você percebe que quando você lê uma cifra, as coisas vêm, tipo, você olha a cifra, você faz isso, já tem um monte de coisa embutida aqui, mas aquela informação ela bateu para você e você internalizou
Então, só de olhar para a coisa escrita, a cifra escrita, você já acessa um monte de coisa na guitarra. Você acessa os intervalos que formam o acorde, mas você não está pensando nisso. É a mesma coisa, entendeu? E engraçado é que hoje é segunda-feira, né? Na sexta-feira passada, no final da última live que eu fiz na sexta-feira, se você quiser, você olha, o nome da live é Como Ver para Onde Ir no Braço da Guitarra para Improvisar. No final dessa live, um aluno do DNA, o Leonardo, ele me pegou de surpresa, porque ele disse que ele está começando a sentir isso, essa coisa de tocar, improvisar sem pensar na escala, que o negócio vem saindo e o negócio pula na sua mão. É muito louco, entende? E quando eu percebo isso acontecendo com os alunos, isso é uma coisa muito gratificante para mim, porque eu percebo que eu estou levando as pessoas para esse objetivo. Sacou? Então, por exemplo, pensa na mudança aqui, ó. Mi menor, Dó menor e Mi menor. Vamos pensar numa coisa, ó. Vamos pensar nisso aqui. Nesse acorde e nesse acorde, tá? Então, quando você está aqui, se você visualizar os intervalos que formam um acorde, você já começa a andar neles, ó. Mas eu não estou, repara que eu não estou fazendo uma digitação de arpejo, não é isso. Eu estou olhando para as notas que formam um acorde e elas são meus pontos de referência para eu solar. Ó. Eu estava olhando essa nota dentro do acorde. E quando eu vou para Mi menor, eu tenho outras notas. Então já posso fazer. E elas meio que são notas pivô. Elas vão conectando as minhas ideias. Percebe? Ó. Percebe que eu estou vendo isso? Eu estou vendo os intervalos que formam o acorde. Depois eu venho para cá, ó. Então eu já estou, ó. Eu separei um playback aqui que eu vou colocar agora para tocar para vocês. Repara só. Deixa eu separar ele aqui e aí eu já vou aplicar isso para você, te dando um exemplo com o som. Dá uma sacada. Esses dois acordes, ó. Dó menor. Percebe que eu estou em Dó menor agora? Mi menor. São só duas. São só dois acordes aqui, mas que eu já consigo conectar. Percebe? Porque eu estou olhando para isso. E isso já faz uma diferença enorme. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês conseguem perceber isso? Digita no chat se está claro para vocês o que eu estou explicando. Isso aqui faz você colocar a teoria na prática. Cara, eu não consigo colocar a teoria na prática de jeito nenhum. Eu sei o negócio, mas eu não consigo aplicar. Porque você não está olhando para o acorde dessa forma. Olha para o acorde dessa forma. Treina isso hoje, quando você pegar a guitarra. Treina isso um pouquinho hoje. E você vai perceber que você vai olhar para a guitarra de uma maneira diferente. Você começa a olhar para o braço como se ele tivesse mais dimensões. Como se você está olhando coisas que não... Tipo, o negócio estava ali o tempo todo, mas você não estava percebendo. Então, você tem que mudar o seu olho para você conseguir improvisar sem pensar em escala. Para você enxergar para onde você quer, de onde você está e para onde ir, quando você sai de um acorde para o outro na música, você tem que observar esses detalhes, observar os intervalos que formam, ok? Ó, essa aí é a primeira maneira. E uma forma interessante de você praticar isso é
Começa pelas, falei, né? Começa pelas oitavas, de um lado para o outro, e depois faz com as quintas também, ó. Para lá. Porque as quintas vão te ajudar a encontrar os outros. Então, por exemplo, eu estou aqui num acorde de Dó menor e eu quero um som dórico para ele. Eu sei que eu tenho, então, no dórico, eu tenho a sexta maior. Beleza. Então, eu vou fazer isso aqui com o Mi menor. Ó, então, eu tenho aqui a minha quinta, porque agora eu estou visualizando os intervalos. Então, aqui eu tenho uma sexta menor e aqui eu tenho uma sexta maior. Então, eu já sei que quando eu estou aqui, aquilo ali é a minha sexta maior. O som do dórico num acorde como esse está aqui. Então, eu consigo rebater isso para cá também, ó. Tá aqui também porque ela está oitavada aqui. Então começa a enxergar onde que eu consigo dar o sabor que eu quero. Entende? Fazendo isso. Ó, vamos para a segunda técnica. A segunda maneira de você se livrar dos padrões, parar de ficar refém, é internalizando a harmonia. Internalizar a harmonia, o que é isso? Bom, isso é um fundamento do método DNA da improvisação. Isso é um fundamento, tá? E esse fundamento ele precisa ser trabalhado com calma, porque ele te leva a uma profundidade na música impressionante. Isso aqui é o ouro, tá? Isso aqui é o ouro para você improvisar sem pensar em escala. Quer improvisar sem pensar em escala? Eu não consigo ver a possibilidade de alguém improvisar sem pensar em escala, sem internalizar a harmonia. Muito difícil. Por quê? O que é internalizar a harmonia, então? Internalizar a harmonia não é saber coisas sobre harmonia. Não é saber o que é empréstimo modal. Não é saber 2-5-1. Não é saber acorde dominante e secundário. Apesar de que todas essas coisas elas são importantes, é a parte teórica da harmonia. Você entender as coisas. Ah, esse acorde aqui é empréstimo modal porque ele vem de outro modo, e aí nesse modo tem esse acorde. Ah, entendi, nessa música esse acorde então é um empréstimo modal. Entendi, você entendeu. Você entendeu. Então você está no campo do consciente ainda. Está muito raso ainda. Precisa virar hábito. O empréstimo modal precisa entrar na sua mão de uma maneira que você não pensa mais no empréstimo modal para usar o empréstimo modal. Você sabe que ali é bom. Você sente o som. Quando você ouve, você sabe, esse acorde aí, na hora, vem para você assim, isso aí é o 6º grau de empréstimo modal do modo eólio. Mas você não calculou nada disso. O som te entregou, quando o cara toca o acorde, você ouve e fala, alguma coisa na sua cabeça resolve isso para você. Entendeu? Da mesma forma que eu falo para você assim, ó, você não sabe qual é a pergunta que eu vou fazer agora, né? Só que eu quero que você, antes de perceber, antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero que você perceba na velocidade com que o teu cérebro te entrega a resposta e principalmente como que você não pensa para a resposta brotar na sua... Vem à sua mente a resposta. Ela vem à sua mente, preste atenção. Conta 3 vezes 5. A resposta veio, né? Tem gente que fala assim, mas eu sou muito ruim de matemática. Mas aí tipo, tudo bem, né? Tem gente que, sei lá, tem algum problema com matemática. Mas assim, de modo geral, essas questões de matemática básica estão tão impregnadas. Tá bom, quanto é 1 mais 1? Pronto, a resposta veio para você, acabou. Aí você fala, pô, Thiago, mas isso é muito fácil. Pergunta para uma criança de 3 anos de idade. Ela tem uma capacidade gigantesca, né? E a gente fala assim, as crianças aprendem tudo mais rápido. Criança aprende tudo, porque criança é uma esponja, etc. E de fato está numa fase que aprende mesmo. Né? Tá com o cérebro fresquinho, tá com a mente boa. A gente fala um monte dessas coisas. Né? Tá com a mente boa, não tem preocupação, etc. Só que a criança não sabe a resposta. Então não adianta ter a mente boa, não adianta ter a mente vazia de problemas, de não ter conta para pagar, não adianta nada disso.
Se aquilo não está internalizado, não sai. A criança não consegue andar com equilíbrio. A criança não consegue falar as palavras, né? As crianças no início elas não conseguem falar as palavras, elas estão aprendendo ainda. Então aquilo é difícil para ela. E você percebe que ela faz um esforço para conseguir, porque aquilo ainda não está num nível subconsciente. Percebe? Então, internalizar a harmonia é a mesma coisa. Essa resposta que você percebeu que veio à sua mente de quanto é 2 mais 2? A resposta vem. Agora, isso aí é mente subconsciente. Agora, se eu disser quanto é 48 vezes 82, você fica com a sensação de que você é capaz de resolver, mas você precisa de um tempo. Por quê? Porque a resposta não está pronta para você. Porque não é um hábito você ficar sabendo que cálculo é esse. Da mesma maneira que a gente, para dominar as escalas, a gente precisa internalizar o som delas. E se você pensar para acessar a escala, você vai ficar travado. Você vai sentir que você está com muita lentidão para pensar na hora de improvisar. Exatamente porque você não pensa. Não é para pensar. Tiago, mas aí subconsciente, mas o cérebro está funcionando e está pensando. Beleza, tá funcionando, mas não conscientemente, entende? Você não está de propósito pensando uma coisa. Aquilo vem à sua cabeça. É isso que é o processo. E por que você tem que focar em internalizar a harmonia? Eu vou te mostrar como é que um exercício, um treino para você internalizar a harmonia. É um treino que está no DNA. Presta atenção. Por que você tem que fazer isso? Para começo de conversa, porque acho que é a ferramenta mais poderosa para internalizar, para improvisar sem pensar em escala. É a ferramenta mais poderosa que eu conheço. E outra coisa, quer fazer o seu solo parecer, soar natural, parece que a coisa está com fluidez, sem parecer que você está aplicando um exercício de escala, um exercício que você treinou, o seu solo soa, cara, meu solo, não gosto do meu solo, não gosto do meu som porque parece um exercício. Então, quer resolver isso, quer tocar de forma natural, sentir que está de forma natural, então faz esse treino. E o que é esse treino? É a absorção. Como é que você faz a absorção? Muito simples. Você faz a absorção assim, saca só. Você vai colocar um acorde. No caso aqui eu quero treinar, sair de Dó menor para Mi menor. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular. Tiago, eu não tenho equipamento, não tenho nada. Não tem problema, você tem um celular, senão você não estava me assistindo agora. Então, pega o seu celular, ele grava. Ele é um gravador. Eu fiz, inclusive, com o meu celular, para te mostrar que é possível. Então eu peguei aqui e toquei 1 minuto de Dó menor toda a vida. Saca? Vai ficar tocando Dó menor aí toda a vida agora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou digitar essa escala. Qual é a escala para Dó menor? A escala menor de Dó menor. Ou então pode ser a escala de Mi bemol. Se você quiser pensar na escala maior. Pode ser a escala de Si bemol maior também. Que aí dá um sabor dórico. Só que como que você vai treinar essa escala? Você não vai treinar ela na sequência. Se você está muito no início, você vai precisar passar ela na sequência. Aí tudo bem, você passa ela, passa a digitação, legal. Depois começa a combinar. Em sequências diferentes e saindo de uma digitação para outra. Mas só com um acorde, toda a vida. Você congelou a música. Congelou um pedacinho da música, ficou só ali. Aí você gastou... aí você passa 40 minutos estudando só esse acorde, treinando só esse acorde. O que está acontecendo quando você faz isso? Você está tendo profundidade
nesse som. E isso vai fazer com que você internalize essas digitações. Essas digitações vão ficar naturais para você. Você está literalmente imprimindo esse som na sua cabeça. Tanto o som quanto a digitação. E você quando você combina essa técnica aqui com a técnica anterior, de enxergar os intervalos e ver o acorde, você, enquanto digita, está vendo o acorde. Isso vai sendo internalizado. Você depois vai conseguir acessar essa escala. Por quê? Imagina que você toca uma música que passa por um Dó menor e fica 2 segundos no Dó menor e depois troca de acorde. Se você só treina a música dessa maneira, você só fica 2 segundos nesse acorde. E aí você vai precisar tocar essa música pelo menos 1 milhão de vezes para você ter o nível de profundidade que você precisa para saber essa escala, para internalizar o som desse acorde. Agora, se você recorta só esse acorde, toca só ele, você internaliza ele muito rápido. Muito mais rápido, porque você está dando muita profundidade para este acorde. A absorção é você colocar o som do acorde e você digitar a escala dele, ou as escalas, se você quiser usar mais de uma, em várias combinações, né, aleatório, em toda a região do seu instrumento, não fique só numa região. Aqui você não vai ter medo de errar, porque se você errar, você para e volta, porque não vai trocar de acorde. Você não está tenso porque vai trocar de acorde. E aí você... eu vou digitando, eu vou ficando íntimo desse acorde. Depois o que eu vou fazer? Se eu quero trocar de Dó menor para Mi menor, eu vou fazer a mesma coisa com Mi menor. Olha aqui, coloquei um Mi menor e vou fazendo. Isso aqui te leva a improvisar sem pensar em escala. Porque você vai no início você vai pensar, você vai estudar esse exercício pensando. A escala está aqui. E aí depois eu vou combinando em outras digitações. Depois de um tempo você já está mais íntimo desse negócio, já faz mais rápido. Em toda a extensão. Quando você faz isso, você domina esses dois aqui. Quando você for improvisar, o som está na sua mão. Você não pensa mais para improvisar. Ó, os dois acordes agora, ó. Você acessa esse negócio. E é engraçado, é que tem uma sensação, os alunos que já estão conseguindo improvisar sem pensar em escala, eles relatam isso. E é a mesma coisa que eu sinto. Você não está pensando, você vai tocando. E aí, às vezes, você... Igual eu fiz aqui, no Mi menor, na entrada do Mi menor. Eu vim pra cá, só que eu não pensei, pô, agora vai entrar o Mi menor, agora eu tenho que pensar na escala do Mi menor. Não pensei em nada. Eu toquei essa nota, só que quando eu toquei essa nota, eu vi esse acorde e já vi que essa nota aqui é a nona. E aí, só que isso veio depois. O processo é o contrário, entendeu? Por isso que pensar para improvisar é a contramão da improvisação. Não dá certo nunca. Não tem como dar certo por causa disso, sacou? Porque o segredo de você
improvisar, o lance para você improvisar é você internalizar. Porque quem internaliza, improvisa. Entende? E esse é o processo, é aqui que tem que estar o seu foco. Se você colocar foco, botar energia nisso aqui, fizer absorção, eu sei que essa aqui é uma aula que as pessoas, eu sei que eu estou dando uma aula para 1%. Mas se eu conseguir atingir o 1% que tem coragem para fazer isso, eu já estou feliz. Por quê? Porque a maioria vai querer um macetão, uma frase aqui, outra, um macete ali, entendeu? Só que isso é aquela coisa, vai te levar à frustração inevitavelmente. Isso aí é fato, vai te levar à frustração inevitavelmente, porque não tem como. Você já viu alguém fazer uma casa pelo telhado? Começar pelo telhado, lá de cima, coloca o telhado no lugar onde ele tem que ficar, aí deixa ele lá, ele vai cair, é impossível. Só que isso pra gente é óbvio, só que a gente não consegue ver isso, o que é a fundação, o que é as paredes e o que é o telhado da improvisação, de uma coisa que não é tão concreta assim. Então a gente se encanta, é normal isso. Eu entendo você se você sente isso, mas a gente se encanta com frases, com coisas prontas, com um negócio acontecendo na prática. Mas se o fundamento não estiver lá, você vai ser só uma cópia. Você só vai executar uma coisa que você aprendeu, um macete. Mas aquilo nunca vai pular na sua mão de verdade. Você nunca vai saber exatamente o que fazer. Você nunca vai ter segurança para tocar. E é isso, o tempo vai passando e é aquela coisa. Investir tempo numa coisa, investir dinheiro, assim, você pode, às vezes você investe dinheiro numa coisa e você não se dá bem e aquilo, você perde dinheiro, mas o dinheiro você recupera. Agora, tempo não. Tempo todo mundo tem as mesmas 24, pode ser o cara mais rico do mundo ou o cara mais pobre do mundo, todo mundo tem 24 horas por dia e o tempo passa do mesmo jeito para todo mundo. Então, pagar as coisas com tempo, eu não sei se é na verdade, eu tenho certeza que é um péssimo investimento. Entende? Então, eu falo sobre a absorção porque eu sei o poder da absorção. Apesar de que as pessoas falam, eu não quero fazer absorção. Só que a absorção te leva a improvisar sem pensar em escala. E assim, quantos macetes a gente já... Para pensar em quantos macetes você já pegou, vídeos de 2 minutos, que te ensinam um negócio rápido e aquilo não resolve. O tempo passa e aquilo não resolve. Aquilo não se sustenta ao longo do tempo. Então, se você quiser realmente improvisar sem pensar em escala, se você quiser relaxar na hora de tocar e as frases aparecerem na sua mão, você conseguir desenvolver um fraseado elaborado, conseguir elaborar frases bonitas, sem ter que pensar demais, você conseguir fazer com que o teu solo pareça algo com fluidez natural, sem parecer um exercício, sem você ficar com aquela lentidão para pensar na hora de tocar, você consiga dominar as escalas, que você consiga colocar a teoria na prática, que você consiga improvisar sem pensar em escala, você precisa desses fundamentos aqui. Entende? Bom, por hoje, estou chegando aqui ao final de mais uma live. Um grande abraço para vocês, bom dia, a gente se vê mais tarde, hoje à noite tem mais uma live, às 9 horas da noite, ok? Grande abraço, gente, até mais.